Fala, turma. Fabrício Stagliano aqui quem vos fala e hoje o assunto é sério, turma, porque estamos em 9 pregões consecutivos de queda no índice Bovespa, no índice futuro do Ibov, né, acompanhando o Ibovespa, enfim, caindo a nossa bolsa e descolado do mercado lá fora. Isso que chama atenção. Por que o mercado aqui está descolado do mercado lá fora? Vou trazer isso para vocês, tá? Num cenário onde a gente tem, turma, petróleo em destaque, nós temos guerras das IAs, né, entre China e Estados Unidos. Nós temos fuga de capital aqui do Brasil, né? Tá saindo grana, recorde de saída de grana, tá? Dos gringos tirando dinheiro do Brasil. Eleição, turma, nós temos aí nesse bolo agora aberta as eleições, né? E a gente vai entender um pouco de volatilidade nessa época de eleição. Quero trazer para vocês isso. Tá, turma? Então, todos esses elementos estão rolando agora, nesse instante. E esses elementos geram sim oportunidade. Isso que eu quero falar para vocês, turma. Oportunidade, né? Oportunidade é a palavra. Então, deixa eu compartilhar a tela sem mais delongas para a gente entender tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, turma. Ó. Dá uma olhada, tá? Primeiro que é o seguinte. Por que a gente está gravando esse vídeo? Um dos motivos para te mostrar essa queda intensa aqui do Ibov nos últimos pregões. Candle após candle vermelho. Ibov e índice futuro, né? Tomar um índice futuro que replica o Ibov no futuro, basicamente, né? Com expectativa de juros e tudo mais, mas o índice futuro replica o Ibov, tá? O futuro tá aqui, né? Hoje tá retomando um pouco, mas esse aqui é o gráfico dele, certo? Hoje tentando retomar, tá? Estamos num 0 a 0 aí hoje, né? Mas esse aqui, ó, gráfico diário do índice futuro também, tá? Na tela. Põe na tela, turma, certo? Agora, vamos lá, vamos voltar pro Ibov aqui, ó. Ibov nessa sequência de queda. O que chama atenção, turma? Quando a gente compara ele com Dow Jones, o Dow Jones está em alta, descolando do mercado aqui. Dow Jones puxa e S&P puxa e a gente fica para trás, tá? Agora, um outro elemento também, turma. Hoje, excepcionalmente hoje, as corretoras não estão tomando lado. Pouca posição, tá vendo aqui agora, onde eu estou passando o mouse? Ó, pouca posição por parte das corretoras, dos players, né? Ninguém está tomando muito lado, ninguém está se posicionando muito. A Genial é a maior compradora do dia com apenas 5.900 contratos. Por isso que os nossos algoritmos hoje estão mais parados. Mas os algoritmos estão atuando muito nesse mercado direcional e é isso que eu vou trazer para vocês já já. Segura aí. Ó, pouca posição por parte de player. Então, não estão tomando lado, mas daqui a pouco começa o agito. Ó. BTG começa a liderar agora o campo comprador, junto com o Ideal. Goldman está vendendo. Vamos ver se vai começar esse agito no decorrer da gravação desse vídeo. O que eu quero trazer para vocês, turma? Primeira coisa. Vamos lá. Deixa eu esticar essa tela. Dólar toca 5,23 após bolsa perder quase uma Vale com fuga de estrangeiros, quer dizer, quase o valor da Vale. Olha como é a paulada de fuga de capital estrangeiro, né? Quase o valor de uma Vale. Tá, turma? E aqui tá nessa, enfim, na internet aí a rodo você consegue encontrar essas informações divulgadas pela B3, né? Sobre a fuga de capital estrangeiro, tá? A saída de capital externo se intensifica em agosto em meio à piora das perspectivas fiscais e à aproximação das eleições, tá, turma? Então aqui a gente tem essa matéria da Veja comentando, né? A pressão sobre o câmbio ocorre enquanto investidores estrangeiros aceleram a retirada de recursos da Bolsa Brasileira. Enfim, saindo grande da Bolsa Brasileira e por isso a gente tem esse impacto, essa queda aqui e mercado lá fora. Geralmente são mercados que andam junto, não estão andando junto nesse instante, tá? Esse é um ponto. E a aproximação da eleição aqui, nessa outra aba, só comentando das eleições, a eleição 2026, confira as principais datas do calendário eleitoral, tal, então tudo mais. Agora a gente está em 17 de agosto, né? Então em agosto a coisa começa, 16 de agosto, início da propaganda eleitoral. Então começou, decretou o início das eleições com o início da propaganda eleitoral ali em 16 de agosto, que foi ontem, domingo, né? Voltando só aqui para a matéria da Veja, ver se tem algum ponto que eu não comentei com vocês aqui.
Tá, é isso aí. É a fuga de capital, tá. Agora o que eu quero trazer para vocês, turma, importantíssimo, tá, dado que eu levantei aqui, ó. Estão vendo esse aqui, turma? Isso aqui a gente tem os anos de 2022 para cá das eleições. Se você notar, tem um padrão interessante. Isso aqui é um gráfico de volatilidade, tá, turma? Gráfico de volatilidade começa em 100, quer dizer, acima de 100 aqui que você está notando, é um aumento de vol, abaixo de 100, uma diminuição de vol. Então teve um ano, 2010, que a vol caiu. Só teve um ano, 2022 para cá, que a vol caiu. Volatilidade caiu, tá? Esse ano foi 2010. Né? Foi atípico. Um ponto fora da curva. Sempre tem uns pontos fora da curva, né, turma? Esse foi um ponto fora da curva, tá? 2010. Os outros anos, 22, 26, 14 e 18, tivemos aumento de volatilidade, tá? E esse aumento de volatilidade ele começou em agosto para frente. Muita gente acha que o aumento de volatilidade, que esse mercado mais frenético, ele vai começar depois da eleição, ou no mês da eleição, ou só depois da eleição, não. Já começa em agosto, tá? Justamente precificando por quem vai ser o próximo presidente, né? Essas mudanças que tem, né? Então, quer dizer, pô, a expectativa era que seja um presidente, mudou totalmente, vai ser um novo cara. Então, essas mudanças elas geram toda essa volatilidade. Então, a gente tem um aumento de volatilidade de agosto para cá, exceto o ano de 2010, que diminuiu volatilidade, né? E a diferença que a gente nota também um pouco no ano de 2014 é que após a eleição, que é essa linha tracejada aqui no meio, o 2014 continuou com volatilidade até 60 dias depois da eleição. Né? Então, quer dizer, teve um aumento de volatilidade ali até o final do ano, continuou aumentando a volatilidade. Tá? Então, primeira coisa, dificilmente não teremos, daqui de agosto para frente, aumento de vol. Tá? Dificilmente não teremos, porque historicamente isso acontece. Existem anos até que acontece mesmo depois da eleição. Tá? As precificações começam a rolar, volatilidade começa a aumentar. Tá? Então, isso é muito interessante, muito legal da gente trabalhar com esse ponto. Né? Volatilidade, turma, em pauta. Saída de capital. A saída de capital, turma, é um dos elementos, saída de capital estrangeiro, né? A fuga do capital estrangeiro é um dos elementos que a gente olha aqui e que a gente monitora e que a gente consegue operar em cima disso, porque a gente justamente opera, né, em cima dos players, dos participantes de mercado. Tá, turma? Enquanto os participantes de mercado, quando tiver fuga de capital e a bolsa subindo, caindo, desculpa, ou numa dessa, né, a gente tem uma volta de capital estrangeiro e a bolsa que suba, dependendo do que está saindo na eleição, dependendo das questões fiscais como estão desenrolando aqui no Brasil, que pode acontecer também, uma retomada do capital estrangeiro e a bolsa aqui subindo, enfim, não sei o que vai acontecer, mas independente do que acontecer, como a gente monitora os players, a gente tende a surfar esses movimentos juntos. Não quer dizer que todo dia a gente vai operar do lado certo. Vamos estar do lado certo. A estatística, ela tem os pontos fora. Vocês viram 2010, a questão da volatilidade, né? Toda estatística, toda amostragem que a gente pega, a gente tem esses pontos fora da curva. O que, que é os pontos fora da curva para a gente? São os dias que a gente não vai acertar, a gente não vai surfar o movimento, e tá tudo bem. Não quero acertar o movimento, não quero surfar todos os dias, acertar todos os dias, ganhar dinheiro todos os dias. Não é esse o objetivo. O objetivo é sempre, né, turma? Aqui, ó. O objetivo é sempre, na maioria dos dias, eu surfar os movimentos e fazer grana na maioria dos dias desses movimentos, tá? Ah, quero trazer para vocês, turma, uma coisa aqui, ó. Indo de encontro de tudo isso, tá? Das questões de eleição, da questão do aumento de volatilidade, da questão da fuga de capital estrangeiro, foi que eu vou trazer uma conta-mãe aqui, só para vocês verem uma coisa interessante. Ó. A conta-mãe do Stag. Por que, que eu estou trazendo essa conta-mãe do Stag?
que hoje tá, o Stag tá praticamente no 0 a 0, R$ 343 com 10 contratos. Essa conta mãe ela roda em simulador, tá, turma? Que é a conta que replica para todos os assinantes. Essa conta tem que ser em simulador, mas a conta dos assinantes estão com o mesmo resultado, tá? Mesmo resultado. Então hoje praticamente um 0 a 0. Mas por que que eu tô trazendo ela, turma? Não é para fazer propaganda dela, é justamente para gente entender um ponto. Eu lancei essa estratégia, ficou no ar em 2000, desculpa, em 27/7, justamente no início de um mercado que eu identifico que é um mercado de direção, um mercado de corrida. Tanto a corrida para baixo agora, por conta de fuga de capital e eleição e volatilidade, quanto se retomar, por algum motivo, o mercado começar a entender que as eleições estão ficando interessantes, estão ficando mais pró-mercado, independente do partido político, do candidato, enfim, está ficando mais pró-mercado, e o mercado resolver puxar, e essa corrida tiver entrada de capital estrangeiro, porque pode acontecer, tá, não é porque estamos num recorde de capital estrangeiro saindo que não vai ser daqui mês que vem um recorde de entrada de capital estrangeiro, pode acontecer. Claro que tem uma tendência sendo desenhada, mas independente dessa tendência, vai ter volatilidade. Ou pelo menos a probabilidade de ter volatilidade é muito alta. Vocês viram no gráfico que eu mostrei ali, né, turma? Esse gráfico aqui não mente pra gente, concorda? Ver se consigo voltar ele para a tela aqui, peraí. Enfim, é o gráfico da vol. Aqui, ó, esse gráfico aqui, ele não mente pra gente, né? Volatilidade no período, tá, turma? Tem volatilidade, tem oportunidade para os nossos algoritmos, tá? Tem volatilidade, tem oportunidade para os nossos algoritmos. Isso que é o ponto, né? Eu de vez em quando bato a cabeça aqui no Mac um pouquinho, né, turma? Para mudar as janelas aqui, tá? Mas vamos lá. Por isso que a gente lançou esse projeto do Stag, e por isso que eu tenho alguns outros projetos que correm movimento. Na verdade, quem já conhece meu trabalho sabe, a maioria dos meus operacionais, eles se dão bem em mercados correndo, mercados direcionais, mercados que andam, que seguem tendência. E o Stag é um projeto que começou 27/7 de 2026, agora justamente por conta desse elemento que é a eleição, que é essa oportunidade que a gente tem no mercado que tende a correr, tá? E o que a gente tem? R$ 23.000 com 10 contratos em menos de um mês, tá? E isso que é o que acontece no Stag, que é o que acontece, vou colocar todas as contas mães aqui, né? O secador, tá? O secador opera com um contrato, são R$ 2.000 praticamente com apenas um contrato. Isso também são 10.000 pontos, né? Então, projetos que buscam bastante pontos, eles tendem a ter essa característica muito interessante, ó, porrada forte, opera com 50 contratos, 109.000. Eles tendem a ter essa característica muito interessante nessa época, turma. Eles tendem a ter essa característica muito interessante nessa época, que é fazer grana de fato nessa época. Época do mercado de corrida direcional com vol, tá? Isso que eu quero trazer para vocês. Legal? Então tem oportunidade para quem opera tendência nesse mercado. A tendência atrelada com volatilidade é o que teremos, tá? É o que eu acredito muito que teremos, né? Dificilmente teremos algo diferente disso, tá? Até as eleições. Tem todos os elementos para a gente surfar tendência. E uma das oportunidades, enfim, você está junto comigo em um desses projetos, Stag, Porrada Forte, Secador, pode me chamar aqui, entra na comunidade, tem os links aqui, né? Tem no QR Code aqui, contrate nosso robô, mira aí, chama para conversar comigo, tá? Essa é uma oportunidade. Ou, Fabrício, não opera com você, não opera automatizado, saiba que se a sua estratégia tem essa característica, ela tende a se dar melhor. Tendência atrelada com volatilidade. Esse é o game. Tá, turma? Legal? Lembre-se, volatilidade já começou, tá, turma? Não é no mês da eleição. Já começou e já tá rolando. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo. Dúvidas, sugestões, críticas, estou sempre à disposição. Mandem no seu comentário aí. Valeu? Um forte abraço, turma. Curte e te vejo em breve, hein? Até mais.